Oi pessoal, Anderson Hernandes da Taxus Contabilidade. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma pergunta que eu recebo muito sobre a questão do limite do MEI. Como é que funciona quando você ultrapassa o limite do MEI? Então, atualmente o limite é de 60k, ou seja, 60 mil por mês. Só que, se quando você assistir esse vídeo esse limite já foi alterado, basta você considerar o limite atual, tá bom? Mas a regra é essa aqui. Então, o que funciona hoje? Se você ultrapassar o seu limite em 60 a 72k, ou seja, vamos imaginar que você tirou 6 mil por mês, então você vai pegar os 6 mil, multiplicar pelos 12, então você vai chegar ao valor que você ultrapassou do seu limite. Então nesse caso aí você ultrapassou o seu limite em 12 mil. Então você tinha, por exemplo, lá 60 mil que você poderia trabalhar, só que você chegou a 72 mil. Então o que acontece nesse caso? Nesse caso aqui você vai ter que pagar o percentual do Simples Nacional aplicado à sua atividade, que pode ser a partir de 4%, na maioria dos casos seria 6%, vai ser aplicado sobre o montante que foi superior aos 60k, tá bom? Então, na hora que for fazer o lançamento, você vai colocar lá o faturamento mensal, consequentemente ultrapassou esse valor que ultrapassou, desde que esteja dentro dos 72k por ano, lembrando que isso aqui é proporcional ao número de meses que você está nesse momento trabalhando. Então não adianta você abrir lá no mês de dezembro e você faturar no mês de dezembro 72k no mês de dezembro e dizer o seguinte, eu vou pagar somente sobre essa diferença. Não, você teria direito a faturar somente 5 mil no mês de dezembro porque você abriu naquele mês. Então é proporcional. Nesse caso aqui, como está dentro dos 72 mil por ano, você pagaria então somente sobre a diferença entre 60 até 72k, tá bom? Agora, e se for acima de 72 mil? Sendo acima de 72 mil, você vai ter que retroagir todo o seu Simples Nacional e pagar sobre o retroativo. Senão, gente, ficaria fácil, né? Pensa. Toda empresa que se abrisse, ela vai abrir, por exemplo, como MEI, porque ela teria a isenção, praticamente a isenção, uma vez que o MEI paga muito pouco, até 60 mil. E depois de 60 mil, ela passa a pagar o imposto então devido como Simples Nacional. Então, com isso, toda empresa que fosse aberta no país, ela ganharia um faturamento de 60 mil, o que na verdade não pode ser assim. Por quê? Porque os 60 mil é realmente voltado para quem fatura naquele percentual. Desculpa, quem fatura naquele valor mensal. Aquele valor para a pessoa que abriu o negócio dela, que é um negócio ainda muito pequeno, então para ela ter um benefício de pagar um imposto muito mais baixo por esse negócio ser muito pequeno. Agora, quando você for abrir a sua empresa, você já tem que fazer a previsibilidade do seu negócio. Se o seu negócio vai estourar, então você já tem que abrir a sua empresa como sendo Simples Nacional para que você não tenha problema. Então, se você já faturou acima disso aí, ou proporcionalmente falando, então automaticamente você tem que estar no Simples Nacional. E se você abrir como MEI, você vai ter que retroagir e pagar todo o imposto com juros e multa devido, tá? Por você não ter considerado esse fator, tá? Então essa é a regra do jogo. Agora eu quero falar um outro alerta. Eu tenho recebido algumas perguntas nesse sentido, por exemplo, qual é de fato o conceito de faturamento? O conceito de faturamento é toda a receita que você oferiu em relação ao seu negócio. Então, se você abriu o seu MEI como comércio, então nesse caso aí, você tem lá uma vendazinha ali que você pode abrir o MEI, só que se você faturar 7 mil, você vendeu 7 mil, não importa se o seu lucro foi só 2 mil. Se você faturou 7 mil, você já estourou o seu faturamento, porque é considerado o faturamento, a venda global do seu negócio. Se você trabalha no ramo de prestação de serviço, então é a venda total que você teve dentro daquele período. Então você precisa considerar esse aspecto aí, porque esse aspecto ele vai ser fundamental na questão da composição do seu faturamento. Outra coisa que eu tenho também recebido de pergunta, mas eu posso simplesmente não emitir a nota fiscal para que não seja considerado faturamento? Não faz diferença nenhuma. A Receita Federal tem condições de monitorar se você tem faturamento ou não. Então muito cuidado com isso. Não é o fato de você ter emissão da nota fiscal, sim ou não, que vai determinar isso, mas sim o fato de você ter tido realmente aquela receita. Então, se você teve uma movimentação bancária, o seu dinheiro deixou rastros, então isso pode ser considerado pela Receita, isso pode ser monitorado pela Receita. Eu não estou dizendo que a Receita vai monitorar especificamente o seu caso, eu estou dizendo que isso é passível de monitoramento. Agora, nós temos hoje já exemplos que foram divulgados pela própria Receita de situações onde as pessoas abriram um MEI e elas estavam faturando, por exemplo,
150 mil, 300 mil por ano, e em casos até acima de R$1 milhão no ano, e elas tinham um MEI. O que aconteceu nesses casos? A Receita foi para cima e pegou esse pessoal. Então, se você está nessa situação, muito cuidado. Não importa se você está estourando 10%, 20%, 30%, se você está faturando o dobro, está faturando mais do que isso. Em todos os casos, você ultrapassou o limite de 60 a 72, tá? Considerando 72, pagando o DAS, que é do Simples Nacional, sobre a diferença entre 60 e 72. Então, se você ultrapassou 72K, então com plena certeza você vai ter problema, tá? Então, nesse caso aqui também, você estourou 60K, você já tem que passar para o ano seguinte já no Simples Nacional. Então, já considera o seu negócio, se realmente o seu negócio se enquadra nos 60K por ano, para que você não tenha problema nenhum. E essas aqui são as explicações para você entender como é que funciona o limite de faturamento do MEI.